Olá, senhoras e senhores. Estamos aqui hoje com o renomado trompista Marcos Bona. É um prazer tê-lo aqui conosco. Bona, para começar, gostaríamos de saber um pouco mais sobre o início de sua carreira. Você poderia nos contar sobre como foi sua formação como trompista e quais foram suas principais influências? Bem, eu comecei em Belém do Pará, eu tinha 17 anos, entrei no Serviço de Atividades Musicais da Universidade Federal do Pará e comecei a estudar música lá e estudar trompa com um professor de trompete na época, porque não tinha professor de trompa, chamado Valdemar Teixeira. E comecei trompa lá com ele e depois comecei a fazer os festivais de Brasília. O Festival de Brasília, que sempre tinha o Borromil lá dando aula. E fiz o vestibular, depois de 2 anos fiz o vestibular, em 80 eu entrei na UNB para estudar com o Borromil e ao mesmo tempo, naquele mesmo ano, em julho daquele ano, eu entrei na Orquestra do Teatro Nacional de Brasília. Eles estavam precisando de um quarta-trompa lá e eu acabei entrando na orquestra. E fiquei estudando esses 2 anos com o Borromil lá. Aprendi muito com o Borromil, principalmente tocando na orquestra, que ele era a terceira trompa da orquestra, né? Então aprendi demais com o Borromil. E depois o Daniel Heves foi num desses festivais lá em Brasília e viu eu tocando e falou para mim que olha, nós precisamos do que você faz lá em São Paulo. Eu fiquei meio apreensivo, assim, fiquei com medo, né? Assim, São Paulo, eu me lembrava do naipe de São Paulo, era super naipe, né? Aí ele voltou para São Paulo, me convidou para vir para São Paulo e eu falei que não, eu estava estudando no NB, que eu tinha uma promessa de bolsa para fora tal, e fiquei na UNB. Aí ele foi esperto, me convidou para vir tocar um cachê, passar um mês fazendo um cachê na USESP, na Sagração da Primavera, era Stravinsky naquele ano, né? Então tocando todos os Stravinsky. E chegou uma hora, ele virou para mim assim, e aí, o que você achou? Eu fiquei tão empolgado que eu falei para ele, disse, se tiver a vaga ainda eu fico, né? E ele acabou me levando para o Mestre Eleazar concordou plenamente e eu mudei para cá, para São Paulo, em 82, né? Aí que veio outra grande influência, que foi o próprio Daniel Heves, né? Eu comecei a estudar com ele, mas a mesma coisa aconteceu com o meu, eu tocava do lado dele na orquestra, né? E ele tocava tudo muito certinho, muito perfeito, então era até muito difícil tocar com ele, né? Então eu aprendi também muito com ele, não só nas aulas, como também na orquestra. Por essas 2 pessoas foram mais influentes assim, na minha carreira. Legal. Você teve carreira brilhante como trompista, tendo atuado em grandes orquestras. Poderia compartilhar conosco algumas experiências marcantes desses períodos? Teve várias experiências muito boas, né? Desde que eu entrei no Teatro Nacional em Brasília, de repente tocar numa orquestra grande, era meu sonho, né? Depois que eu vim para São Paulo, então aqui, para mim o ápice de tudo em São Paulo, resumindo, foi a inauguração da Sala São Paulo. Eu acho que todos os músicos da antiga OSESP devem ter sentido o mesmo que eu, né? Ali foi o grande momento nosso, né? A inauguração da Sala São Paulo. E a Sala São Paulo para mim se tornou uma ilha, né? Porque eu nunca gostei muito da cidade de São Paulo. E depois que teve a Sala São Paulo, era como se não me interessasse a cidade. Pegava trânsito, fazia tudo, mas eu queria estar na Sala São Paulo, né? Não perdia algum concerto e quando não estava tocando eu estava assistindo. Eu acho que eu era o único que fazia isso, mas estava sempre nos concertos lá, né? E eu tenho certeza, eu fui o único dos trompistas que tocou todos os momentos da Sala São Paulo. Desde a apresentação do local, que era no jardim ainda com aquelas palmeiras todas, que nós tocamos a 7ª de Beethoven, com o Neschin já regendo, com o Oséias e eu nas trompas, né? E no teste de som também, depois que a Sala São Paulo estava sendo construída, eles marcaram um dia com um teste de som com a orquestra e, por coincidência, naquela semana eu estava tocando 2ª trompa na 3ª de Beethoven. Aí já estava o Luizinho, eu e o Zezinho e fizemos todo o teste de som lá na sala, nós 3 tocando 3ª de Beethoven. E depois a inauguração, né, que já estava todo mundo, né?
Então, sabe, a Sala São Paulo para mim foi o ápice de tudo, né, da carreira. Foi em 1999, né? A inauguração da Sala São Paulo foi em 99. A gente tem a orquestra desde 97, a nova, o ZESP, né? Mas ficamos no Teatro São Pedro lá esperando a construção, né? A sala vai fazer 25 anos desse ano. Infelizmente eu não estou mais lá. Bom, você teve um problema sério de saúde na face que te impossibilitou de tocar por um tempo. Você poderia nos relatar um pouco sobre o que teve, o tratamento que você precisou fazer e como foi lidar com esses problemas tendo uma carreira tão agitada? Aconteceu o seguinte, em 2001 nós acabamos a temporada da OSESP, estava numa boa, já estava sentindo alguns problemas de desobediência da minha língua, né, para articular. Mas tudo bem. Mas começou a temporada 2002, foi até a primeira de Mahler, e eu comecei a sentir um tremor vindo dessa região aqui, né? E eu não sabia o que era. Eu toquei, esse tremor foi aumentando, até que ele passou para a mandíbula inteira. E a minha mandíbula não parava de tremer o tempo todo. Aí eu não conseguia mais falar, eu não conseguia me alimentar direito, porque eu perdi o controle da mandíbula, entendeu? Então procurei médicos, procurei vários neurocirurgiões, todos assustados, eu não sabia o que era. E eu tive que ir num ortodontista para ele fazer um aparelho que prendeu a minha arcada de cima na de baixo, para parar aquele movimento que estava me machucando, né? Era muito movimento. Aí eu fiquei um tempo com esse aparelho, com um buraco no meio, eu só tomava líquido, emagreci, até que um neurologista chegou para mim e falou assim: olha, eu conheço especialista desse tipo de coisa que você tem. Ele inclusive era médico do João Carlos Martins também, tratava o João Carlos Martins. Então eu fui nesse médico, ele olhou para minha cara assim e falou: tira o aparelho. Aí eu tirei o aparelho, a boca não parava de mexer. E mal conseguia falar com ele, não conseguia falar. Aí colocava o aparelho de novo, ele: senta que eu sei o que você tem. Você tem uma coisa chamada distonia focal. Para mim até aí tudo bem, né? Tudo bem, tá aí. Qual é o tratamento? Aí ele falou para mim: agora minha notícia é ruim, você nunca mais vai tocar como profissional. Ele falou para mim. Aí aquilo ali, o chão caiu, né? Quando ele falou que eu nunca mais ia tocar como profissional, eu disse: mas por quê? Não tem como parar isso aqui, né? Ele disse: não tem como parar isso aí, né? Se for uma distonia mesmo, não tem jeito. Você pode resolver por um tempo, mas tudo volta. Ela está aqui, não tem como resolver isso aí. Resultado: eu pedi para ele: não, mas eu gostaria de fazer um tratamento, o que for possível. Ele começou a me tratar com um remédio muito forte. Ele foi aumentando a dosagem desse remédio até eu começar a ficar meio bobalhão, né? Ficava assim o dia inteiro, meio paradão, meio bobo. Aí ele falou: olha, eu não posso mais aumentar a dosagem. E o movimento não para. Entendi. Aí ele falou: então eu vou entrar no Botox. Aí, né, naquela época, hoje em dia o Botox você encontra em qualquer lugar. Naquela época o Botox vinha no vidrinho desse tamanho assim, caro pra caramba, dentro de um chumbo, e uma caixa de isopor desse tamanho e de chumbo dentro, e um negocinho. Eu tinha que chegar na clínica e ele ligava para o cara trazer o Botox. Aí vinha um motoqueiro com esse negócio, entregava para ele colocava na seringa e fazia várias injeções por aqui assim, e entrava por aqui assim, para matar. O movimento era muito forte aqui do lado direito. Então, na primeira aplicação que ele deu, você via a minha musculatura aqui, ela ficava pulando o tempo todo, assim, né? Ele ficava pulando. Então ele sabia onde acertar. Ele ia com a seringa exatamente nos pontos certos, aí matou esse movimento aqui, né? Aí eu fiquei assim umas 2 semanas, ele mandou para casa, e quando eu voltei nele, ele falou para mim assim: tira o aparelho. Isso tudo eu estava de licença no OSESP. Ele falou: tira o aparelho. Aí eu tirei o aparelho.
Conversa comigo. Eu comecei a conversar com ele, falando sem o aparelho, né? Que eu já não tirava de medo, né? Aí ele falou assim para mim: olha, eu acertei a aplicação, volta a tocar. Ele falou assim para mim: volta a tocar. Como assim voltar a tocar? Ele: volta a tocar. Aí, semana que vem eu quero ver você. Eu peguei a trompa em casa, o primeiro dia só vento, né? Segundo dia já começou a sair som. No terceiro dia, eu disse: nossa, no quarto dia eu chamei a Cátia: olha, eu estou tocando como eu não tocava antes, voltou tudo, né? Aí fui lá nele com a trompa, no consultório, mostrar para ele: olha o que está acontecendo, pai, e toquei para ele. Aí ele falou: só tem uma notícia triste. Falou assim: dura 3 meses. Ele falou para mim: puta, dura 3 meses, né? Aí eu pensei: bem, vou voltar para o OSESP, né? Pelo menos eu toco uns 2 meses lá, eu vou tocar. E o pessoal não queria. Não, você está de licença médica, você não pode. Não, pelo amor de Deus, eu quero tocar. Aí eu voltei a tocar alguns programas na OSESP. Eu me lembro, então. Pois é, aí o pessoal até chorou quando viu eu tocando. Cláudia Toni chorava, nossa senhora, porque me viu tocando lá, né? Mas eu falei: olha, o médico falou que daqui a 2 meses eu não volta tudo, né? Vou ter que fazer outra aplicação. Tinha até uma excursão do OSESP que queriam que eu fosse para os Estados Unidos, né? Só que ia pegar bem no meio da volta, isso não é impossível. Aí fui e voltou tudo. Fiz a segunda aplicação, só que na segunda aplicação já não estava aquele movimento grande aqui, entendeu? Então ele já espalhou, o botox espalhou um pouco mais. Entendi. E começou a boca perder essa musculatura daqui, a língua, tudo. Aí começou a atrapalhar, sabe? Eu ainda fui tocar no OSESP, o último concerto daquele ano eu toquei, né? Tem até uma foto que alguém do coral tirou, que está um naipe assim, acho que é o Azés, foi aquela foto dos Deus, né? Naquela última. Foi o último concerto do OSESP que eu toquei, entendeu? Que eu olho assim para o lado, assim, isso aí. Até meio triste, né? Aí foi o que aconteceu, né? Aí parei de tocar, guardei a trompa, sabe? Não peguei mais, né? Só voltei a tocar depois da inauguração desse prédio aqui, da MB. O Adalto insistiu que eu tinha que tocar com a Lira Tatuína. Não, você tem que solar, é uma peça simples e tal. Eu tentei, a primeira vez não saiu legal. Aí vamos de novo, a segunda vez já começou a sair. Aí eu falei: vou tocar, né? Eu toquei na inauguração. Aí todo mundo chorou também aqui, né? Eles não esperavam, né? Foi surpresa, né? Eu entrei para tocar. E hoje em dia eu toco com a Lira, né? Sim, você toca nas apresentações, sempre toca. Sempre tem uma outra musiquinha que eu entro para bagunçar com ele, né? Eu toco sempre no concerto total, eu escolho uma música, essa que eu vou tocar com vocês, né? E toco com eles. Mas ficou, tem que tomar cuidado, né? Eu não posso ser mais um profissional trompista. Você vê eu tocando, você diz: você está saindo, você está tocando tudo. Mas o problema é você tocar uma semana no Mahler, aí na semana seguinte você tem que tocar um Mahler, aí na terceira semana você tem que tocar um Bruckner, aí não tem mais como fazer isso. Um Beethoven, né? Aí não tem mais Beethoven, a gente tocava bastante na época. Não tem mais como fazer isso. Aí foi isso aí. Entendi. Obrigado. Nos conte como o MBE surgiu. Se firmou e hoje é uma referência internacional. Gostaríamos de saber um pouco mais sobre como foi o processo de mudança da sua carreira. Aconteceu que eu já tinha MB desde 90, 91. Né? Eu tocava e tinha a empresa, mas tinha meia dúzia de funcionários, 10 funcionários. Ela começou, eu tive um acidente, né, em Belém, umas férias, eu fiquei muito feia a coluna, tive que fazer uma cirurgia, né? Aí eu pensei: eu vou ficar carregando essa caixa grande com essa com 8D dentro o tempo todo, aquela caixa da com 8D, pegando ônibus e metrô. Não posso. Eu vou fazer uma caixinha para mim. Como eu já fazia modelismo, mexia com madeira, fibra de vidro e tudo, eu sabia moldar um estojinho da forma que eu quisesse. Aí o que aconteceu? Eu falei para o pessoal da orquestra, eu falei: olha, eu vou cortar minha trompa por uma rosca que eu vou fazer um estojinho assim de escrever. Não acredito, não. Ninguém acreditou, não que eu fosse fazer o estojo. Ninguém acreditou que eu fosse cortar minha trompa.
Porque a minha trompa sempre era impecável, eu cuidava, era com muito cuidado, parecia sempre nova a minha trompa. Então, não acredito que você vai cortar a sua trompa. Eu vou cortar a minha trompa, eu não aguento mais aquele estouro. Aí comprei uma rosca Alexandra, fui lá no Zé, que hoje em dia trabalha na R7, né? O João, desculpa, foi no João. Aí o João, mas eu não sei fazer isso aí, seu Marco, eu não sei fazer isso aí. Eu digo, não, vamos fazer junto. Eu vou comprar as ferramentas, porque ele não tinha. A gente faz junto, aí você fica com as ferramentas como pagamento. Porque ainda falei para ele, olha, vai aparecer um monte de gente aqui querendo cortar a trompa. Você se prepara. Aí fui lá com ele. Eu falei, você solta a campana, tal. Aí ele fez, juntamos, fizemos pronto. Saí de lá com 8D com rosca. E fiz o estojo. Né? Aí pronto, todo mundo quis o estojo, todo mundo quis. Naquela época trabalhava eu e um rapaz que tocava viola chamado Alceu, que era costureiro, tudo muito bom aí. Então, veio aqui a Filarmônica de Munique, os caras gostaram, queriam. Aí, resultado, eu tive que montar a empresa para poder exportar, porque a gente não tinha empresa, não tinha nada. Montei no quintal da casa do meu sogro, na garagem lá. Começamos a fazer os estojos lá. E a primeira exportação foi para Munique. Eles viajaram para o Japão, o pessoal no Japão viu, queria, e ele começou a distribuir o meu contato. Entendeu? Isso também chegou nos Estados Unidos, a mesma coisa. Quando a Filarmônica de Nova York veio, o Filmar comprou tudo que eu tinha e ainda me deu mais uma grana para uma encomenda que ele fez para a orquestra, que a orquestra pediu. Né? Aí quando veio a Boston Symphony, o Phil já ligou para o Schluter, que era amigo, super amigo, e falou para o Schluter, olha, você procura esse rapaz aqui, que ele tem surdina de trompete, tem estojo, tem tudo. E foi a mesma coisa. E assim começou a espalhar boca a boca. A gente ficou um tempão, a NB, sem propaganda, assim, a gente não tinha propaganda, era tudo boca a boca. Trabalhando com maquininha de escrever e fax, né? Naquela época era só, escrevia tudo na maquininha de escrever, passava fax, escrevia os pedidos por fax, né? Aí foi crescendo, né? Foi crescendo, não coube mais em... Tanto que quando eu tive a notícia de, você não vai conseguir tocar como profissional, eu fiquei desesperado. E agora, o que eu vou fazer? Eu até esqueci que eu tinha empresa, deu um branco assim na cabeça. Viu? E agora? Eu tenho 2 filhos pequenos, como é que eu vou fazer? Né? Aí, depois que eu me lembrei, eu tenho empresa, agora eu vou malhar na empresa. Resultado, 1 ano que eu estava na empresa, ela triplicou de tamanho. 1 ano que eu fiquei o dia inteiro, né? Eu não ia para o Zésco, né? Estava de licença. E fiquei trabalhando, né? Tanto que quando foi para desligar do Zésco, foi uma dificuldade, os caras não queriam que eu me desligasse. O próprio Nash, o Marcelo, tudo, não, peraí, vamos ver o que a gente faz. Eu não sei se eles estavam pensando em alguma outra posição para mim lá, não sei. Eu só sei que eu precisava me desligar. Entendeu? Porque essa distância fez muito mal para mim, muito mal. Eu chorava de raiva. Eu fui assistir vocês tocarem no mês seguinte da distonia, eu estava com o aparelho aí, enfim, falando tudo assim. Eu fui assistir vocês tocarem a Strauss, a Alpina. Meu, mas o que eu chorei no palco, na plateia ali de raiva, eu acho que ninguém entendeu, né? Mas os caras ficam chorando o tempo todo aí. Eu pensava, quem estava do meu lado ali, né? E eu estava com raiva, toda vez que eu via, e eu com raiva porque eu queria estar lá, né? Mas tudo bem, aí a empresa cresceu, a gente conseguiu esse terreno aqui em Bragança, construímos e estamos construindo ainda, né? Está crescendo de novo, vai ter mais 4 andares lá no fundo, né? Que agora em janeiro começa a subir lá. Então é isso aí. Ela começou e está cada vez mais firme. Engraçado, né? Que parece, eu conheci também Mundo Pequeno, né? Conheci seus estojos e acho que foi em 91 ou 92 na Bulgária, quando o Filarmônica de Munique veio tocar, com o 7º de Bruckner fizeram. E depois eu sempre fui falar com os trompistas, eu vi uns estojos que acho que eram verde musgo, né? Aquele primeiro.
Tinha algumas cores. Bandeira do Brasil. Já tinha algumas cores já. Então, e era acho que MB1 aquele modelo. Isso, né? MB1. E aí eu fiquei, nossa, mas que estojo, eu nunca vi uma. De onde que é? Aí falaram, é uma novidade que vem do Brasil, do Marcos Bona. Então, você poderia nos dizer quem foi o trompista que te ajudou nessa parte lá da Filarmônica de Munique? Ele é a segunda trompa da Filarmônica até hoje. Ficou um brother, né, alemão meu, Alois Schlemmer. Ele é a segunda trompa de lá e, inclusive, a filha dele passou agora meses com a gente aqui trabalhando com a gente, né, que ela teve que vir fazer um estágio, né, aqui e aproveitou a nossa empresa e fez o estágio e ficou hospedada com a gente. E eu vi ela nascer, ela pequenininha, tudo. Foi ele que começou com isso tudo. Aí aconteceu, a mesma coisa que aconteceu com o cara que começou a viver comigo, que costurava, né? Começou a crescer os pedidos, mais pedido, e o cara não dava mais conta, sai fora, eu tive que arrumar outro. A mesma coisa ele, começou a crescer os pedidos, né? E começou a atrapalhar ele como trompista. Ele falou para mim, não, eu preciso me manter, eu preciso estudar trompa. Eu preciso estudar, porque ele falava, tá vendo uma rapaziada aí tocando pra caramba, eu preciso estudar trompa, né? Então o que ele fez? Ele distribuiu, né? Passou para Alexander, passou para o Schmidt, passou para Hans, para esse pessoal que os fabricantes alemães e um pouco mais lojas na Alemanha também. Ele passou essa parte toda. Mas continuou um grande amigo, é a segunda trompa da Filarmônica até hoje. Eu lembro que ele fez até um cachê na USESP. Né? Foi, ele veio tocar uma terceira de mala com a gente. Ficou na Sala São Paulo já. Isso, né? Ficou impressionadaço com o naipe. Ele falou que na Alemanha não tem um naipe completo assim, que o primeira trompa toca pra caramba e o oitava trompa toca pra caramba, né? Então eles que na Alemanha não tem, sempre tem alguns caras que estão ali só para esperar aposentar, né? Então estão sempre mais ou menos. E ele ficou impressionado com o naipe, todo mundo mandando bem, né? Da primeira à oitava. Então ele gostou muito. Legal. É isso aí. Então agora a última pergunta. Muitas perguntas, mas acho que vai ser interessante as pessoas saberem, né, um pouco mais da sua história. Então, nos conte um pouco sobre a história do projeto Lira Bragança e sua missão para com essas crianças e adolescentes envolvidos no projeto. A Lira Bragança foi o seguinte, a gente mudou para Bragança, né, em 2009 começou a empresa aqui em janeiro de 2009 e a gente estava aqui trabalhando já e via muita criança na rua, inclusive, né? Criança aqui, esse bairro aqui em cima, tudo tinha que ter o que fazer, né? E a gente pensou, eu e Cátia, a gente podia fazer um trabalho com música aqui, né? Só que a gente, novinho aqui em Bragança, não conhecia quase ninguém, né? Então a gente foi muito aos poucos conhecendo as pessoas. Mas o que aconteceu? Como a gente era uma empresa que trabalhava com música, bateu aí na porta o Babalu. Sabe o que é o Babalu, né? O nosso general, né? Bateu na porta o Babalu aí, veio com pasta assim debaixo do braço. Aí ele chegou e se apresentou e ele disse que ele tinha uma banda, né? Uma escola aqui no Memava, ele tinha uma banda e ele tinha um projeto de gravar um CDzinho com aquela banda. E que estava faltando uma grana para acabar aquele projeto. Entendeu? Ele precisava de uma ajuda para acabar aquele projeto. Aqui em Bragança? Aqui em Bragança. A gravação desse CD. Que a banda estava acabando mesmo na escola, mas ele queria completar com isso aí. Aí eu olhei para a cara da Cátia e disse, não, peraí, entra aí. Mandamos ele entrar, recebemos aqui dentro. Não, o negócio é o seguinte, a gente te ajuda a acabar com esse CD aí. Mas você vai ajudar a gente, porque a gente quer manter isso aí que você faz. Vamos montar um projeto nosso aqui, vamos. Ele topou, né? Aí ele trouxe aqueles que queriam continuar tocando ainda, que tocavam com ele, né? Mais outros que ele conhecia, alguns alunos, filhos de funcionário, vizinhos aqui da Redondeza, criançada, tudo montando um projeto aqui na MB, né? Da Lira Bragança. E começou assim, não ia ser eu que ia ser maestro, nem nada, a gente contratou uma pessoa, só que não deu certo essa pessoa.
Aí os caras disseram, vai ter que ser você. Aí eu pensei, pô, mas eu trabalho aqui o dia inteiro, vai ter que ser você, não tem outro, vai ter que ser você. E eu assumi essa parte, né? Aí descobri até que eu sabia fazer a orquestração de metais. Aprendi tudo, acho que com o Daniel Herbert, de tanto tocar no Metal Brasil com ele, 12 anos, né, ver os arranjos dele e tudo mais, eu acabei aprendendo alguma coisa. Né? Aí comecei a fazer os arranjos e comecei a reger a banda. O projeto era aqui na MB só. Tá? Todo sábado a gente tirava as máquinas aqui desse salão, fazia ensaio, fazia o dia inteiro, almoço, café da manhã para a criançada e aula de música. Música, ensaio. O que aconteceu é que virou, né, a Lira Bragança, começou a ganhar alguns campeonatos. Né? Aí a dificuldade era crianças novas para entrar, né? Outras crianças entrando. Então ele começou com uma professora, uma diretora de uma escola estadual aqui em Bragança, chamada Alegrete, e ela abriu as portas. Nós montamos lá o projeto, o início do projeto é lá. Então, qualquer um que queira começar a criança a aprender música, começa lá, entendeu? Todo dia tem aula de música, a MB para todos os professores, né, que participam, tem professor de trompa, trombone, trompete, tuba e a percussão. E um professor de coreografia, de linha de frente, tem uma professora de baliza e uma professora de mó. É uma banda completa o Alegrete. Então se formou a fanfarra Alegrete lá, entendeu? E tudo começa lá. Então aí a criançada ela começa a sobressair, tocar um pouquinho mais, aí vem para a Lira Bragança. Porque a Lira Bragança não para, né? A criança vai fazendo 18, 19 anos, já tem que escolher um caminho, né? O que quer ser. Tem um que vai, passou em engenharia em tal lugar, outra passou em computação não sei aonde e tal, mas nós temos 8 que estão fazendo música, entendeu? Um curso superior de música, entendeu? Isso a gente fica muito feliz. E já tem 2 formados, né? E mais 8 cursando Unicamp, cursando Natal, entendeu? Acabou de entrar um na Universidade do Rio de Janeiro, trombonista, vai estudar com o Rafael, né? Então a gente está aí, como o pessoal vai saindo, precisa estar sempre gente nova entrando, né? Então eu acho legal isso aí, porque pelo menos a gente deu caminho para alguns, entendeu? E você sabe que alguns desses aí eram, sabe, a família assim, completamente destruída, sabe? Pai alcoólatra, mãe não queria saber e tal, sabe? Muitos assim, que família, o irmão está preso, né? E está aqui firme e forte na música, né? Então a gente fica pensando, pô, se não tivesse aqui, estaria fazendo a mesma bobagem aqui. Infelizmente a gente perde muita criança, perde o que eu quero dizer, aí vai fazer porcaria, é mais fácil, né, fazer porcaria, vai fazer porcaria e a gente não consegue segurar, mas é legal ver esses que você vê que estavam no meio daquele meio e conseguiram vir para o nosso, né? Aí tem a disciplina, tem tudo aqui, tem gente ensinando um monte de coisa para ele, não é só música, né? Eu sei que esse projeto cresceu, ficou importante e conhecido, até que teve convites para vocês tocarem na Sala São Paulo, acho que vocês tocaram. Já tocamos duas vezes. Né? 2 vezes lá, delícia, né? Maravilha tocar ali. Como eu falo, a Sala São Paulo para mim é uma ilha, né? É uma ilha. Então é muito bom. Esse ano nós tivemos nosso concerto de Natal como convidado internacional, né? O Tour 20. Ele queria vir, ele conheceu a gente quando veio aqui no festival de trompete, ficou louco pelo projeto, né? E ele quis porque quis, ele tá bom, a gente trouxe ele deu aula aqui, ele deu aula em São Paulo, ele deu aula no campo e tocou com a gente no concerto de encerramento. Né? Ele não só tocou, dançou, bagunçou, fez tudo que a turma da banda faz. Né? Então ele curtiu muito essa vinda dele aqui. E a Lira só ficou, ela é muito querida na cidade, né? O pessoal enche a sala, né? É muito bom de tocar, né?
A gente ganhou alguns prêmios aqui por causa do projeto, né? Eu já ganhei alguns prêmios aqui, a Kátia também foi. Viramos cidadão de Bragança, né? Eu sou cidadão bragantino já há alguns anos e esse ano a Kátia ganhou a cidadania bragantina. Tudo por causa desse nosso projeto, né? Depois ganhei uma comenda também da prefeitura. Tudo por causa desse nosso trabalho com a criançada. Vale a pena, é muito legal. E sem falar que é um escape para mim também, né? Eu escolho uma música legal que eu gosto, essa eu vou tocar com vocês. Aí eu toco com ele. E quem faz os arranjos ainda é você. Todos os arranjos, músicas são... Eu faço os arranjos das músicas mais clássicas, né? E a música popular, eles tocam sertanejo, eles tocam lambada, daí é o Thiago. É um desses que já está formado, que começou a estudar com a gente aqui, né? filho do Babalu. E ele faz um arranjo legal também, só que música popular. Eu sei que você também leva a banda quando teve possibilidade dos encontros na TV. Isso, para tocar. Isso. A banda tocou na abertura do encontro do ano passado, teve aqui em Bragança. Eu sei que tem os alunos de trompa que participam em outros encontros. Os encontros também a gente patrocina a ida deles, todos os encontros, tudo. Vale a pena. Não, é muito legal. Tem que trabalhar isso aí. Obrigado, Bona. De nada. A Associação dos Trompistas do Brasil agradece sua participação e parabéns pelo seu trabalho, pelo seu envolvimento com a música, com projetos sociais, pelo seu amor, né, pelo que você faz. Então, fico muito agradecido por tudo que você faz também para a Associação dos Trompistas do Brasil. Se não fosse você, a Kátia, a sua família e o BB Cases, a gente teria muito mais dificuldade de conseguir todos os projetos e os encontros que nós temos feito nos últimos anos. Muito obrigado. Vamos para frente.